Paz e graça, queridos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo eu venho tratar de um assunto muito importante, um assunto muito sério, a qual venho falar a respeito da Santíssima Trindade. Certa pessoa me pediu para que eu falasse um pouco sobre a Santíssima Trindade. Mas antes que eu entre nesse assunto, eu quero deixar um versículo da Palavra de Deus que diz, no livro de João, capítulo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Queridos, agora, falando sobre o assunto da Santíssima Trindade, o que eu quero falar a respeito hoje, eu sei que vai chamar a atenção de muita gente, pode se tornar um assunto muito polêmico por todos que assistirem. Eu acredito que até mesmo alguns pastores, pessoas mesmo da alta patente, né? Podemos dizer assim, da igreja, pode até discordar de mim, mas o que eu vou dizer aqui é sério. Primeira coisa que eu quero dizer sobre a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, a palavra Santíssima Trindade, é uma palavra pagã. Por que uma palavra pagã? Porque toda palavra, todo codinomes que nos referimos a Deus, que não está contido aqui na palavra de Deus, na Bíblia, se é dado o nome de pagã. Uma palavra que não está escrita aqui. É uma palavra que não foi batizada pelo próprio Deus. Então é uma palavra pagã. Então esse tipo de coisas Deus, ele não aceita, meus queridos. A Santíssima Trindade, ela foi uma palavra elaborada pelo um bispo chamado Atanásio, no século IV. Esse bispo, ele era da Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse século, nesse período, foi no período do reinado do imperador Constantino. Ele aprovou no ato quando o bispo Atanásio, ele elaborou esta palavra, segundo ele, para que ficasse mais fácil, para quando se referisse ao Pai e ao Filho. Só que eles não encontravam, segundo a história, a terceira pessoa. Só que quando nós observar a Santíssima Trindade, é uma abominação diante de Deus. Mas evangelista, como assim? Eu vou te explicar, queridos. Porque toda pessoa que refere-se a Deus, segundo o que ele elaborou, sempre a pessoa vai colocar uma quarta pessoa no final da Santíssima, no final dessa Trindade, podemos dizer. No final dessa Trindade, a pessoa vai botar uma quarta pessoa. E eu já vi por diversas vezes, e eu tenho ficado aterrorizado. Eu ficava assim, meu Deus, como é que pode? A pessoa, sem perceber, está colocando uma quarta pessoa aí, nessa oração dele. Meu Deus do céu, tenha misericórdia daqueles que não entendem o que está falando. Meu querido, o próprio Jesus, ele disse: olha, tudo que for pedir a partir de agora, depois do seu sacrifício, ele diz, tudo que for pedir, pede para mim, porque tudo agora vai estar sob o meu domínio. O próprio Jesus disse isso. Tudo que pedir, pedis em meu nome. Jesus não mandou que ninguém orasse por uma pessoa que estivesse enferma e seja curada em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de
Deus. Olha a quarta pessoa entrando aí. Agora, onde foi que arrumaram esse outro Deus? Isso foi feito num propósito para que as pessoas, sem saberem, começassem a idolatrar e colocar um quarto Deus que lá no céu não existe. E quem é que entra? Quem é que entra aí agora? Preste atenção. Quem é que entra depois disso aí? Observe, amados queridos, que essa palavra ela é totalmente pagã. Por quê? Por que eu estou te dizendo isso? Porque você não encontra ela na palavra de Deus em hipótese alguma. Em lugar nenhum você vai encontrar Santíssima Trindade. Os apóstolos de Jesus Cristo, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nenhum dos apóstolos se referia a Jesus Cristo, ao Todo-Poderoso, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como Santíssima Trindade. Porque se fosse assim, estaria escrito nas cartas de Paulo. Mas não está escrito, porque o próprio Paulo entendeu. Nós vamos ver que a Bíblia diz que um deles vai... acho que é a carta de Paulo mesmo, ele vai dizer assim, ó, 3 são o que testifica no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Está dizendo tudo. Esses 3 são um. Não tem como a gente se referir à Santíssima Trindade. Esses 3 são um. E o próprio Jesus diz, tudo que fazeis, tudo que for fazer, ou seja, a obra dele, fazei em um nome dele, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, em um nome dele, gente. Não é em Santíssima Trindade. Aí um certo cidadão chegou para mim, uma época, quando eu relatei sobre esse assunto, né? Eu falei, rapaz, eu era novo convertido ainda. Eu já procurei aqui, porque na época que eu era novo convertido, eu li a Bíblia muito. Já procurei na Bíblia, já pesquisei, mas eu ainda não vi Santíssima Trindade, o que vocês se referem a Deus. Ele disse, não, mas Santíssima Trindade é autoridade maior. Eu falei, não, moço, autoridade maior é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse que tudo que nós pedir tem que ser o nome dEle. Tudo que a gente fazer tem que ser o nome dEle. Ele disse, eis que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Oh, aleluia, glórias, aleluia. Eita Deus, estou sentindo a unção do Espírito Santo aqui, queridos. Eis que todo o poder foi me dado. Quando ele ressuscitou, ele desceu os átrios, pisou na cabeça da serpente, tomou a chave da morte. E quando ele subiu, ele disse, eis que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele está dizendo, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então a autoridade maior é Ele. Se nós observar, a autoridade maior é o Senhor Jesus Cristo. Não tem essa de Santíssima Trindade. Entendeu? Se nós ficar adotando as coisas que o mundo cria e trazendo para dentro da casa de Deus, a gente vamos ficar afastando o Espírito Santo de Deus das nossas vidas, a presença de Deus da nossa vida, sem saber, porque a palavra de Deus vai dizer que o povo do Senhor Deus perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. O povo, meu povo, ele fala, Zé, fala para esse meu povo aí, que eles estão perecendo por falta de conhecimento. Porque se tivermos conhecimento de que nós não podemos criar um codinomes e se referir a Deus, jamais nós iremos fazer isso, porque isso será uma afronta, porque não é um nome batizado. O Senhor Deus, ele não vai chegar para um de nós e dizer, não, chame desta forma a partir de agora. Não, porque tudo está escrito aqui. Todos os nomes que nós podemos referir a Deus, Yeshua, Yeshodai, Adonai, o Elohim, tudo está escrito aqui na palavra. Jeová Jireh, Jeová Rafá, está escrito aqui, amados. Santíssima Trindade não. Santíssima Trindade não está escrito aqui. Já pensou se uma pessoa cai endemoniada e você vai lá pôr a mão e expulsar, seja expulso em nome da Santíssima Trindade? Ele vai dar risada. Porque esse nome não tem autoridade nenhuma.
tem que ser expulso em nome de Jesus Cristo, autoridade maior. Todos os demônios são expelidos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as enfermidades são curadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os homens de Deus, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Como assim? Vê lá o livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 37, o que foi que Pedro disse para aquelas pessoas que estavam ali e o interrogavam dizendo: e o que nós faremos, varões, irmãos, para obtermos esta salvação da qual você está pregando? Pedro disse o quê? Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Se fosse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pedro dizia: seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para perdão dos pecados. Não. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo surgiu no ano 325, ou seja, no século IV. No século IV surgiu o batismo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, quando a igreja primitiva foi atacada, foi perseguida. Nessa época, a história diz que mais de 70 mil cristãos perderam as suas vidas por não aceitar uma nova doutrina implantada no Evangelho de Deus, no Evangelho de Cristo. 70 mil cristãos. E por que a maioria dos cristãos vem aceitando implantar doutrinas, coisas pagãs dentro da igreja? Dentro das igrejas evangélicas, cristãs, que prega a salvação de verdade. Que não vive, amados e queridos irmãos, que não vive uma idolatria. Porque a própria idolatria cria essas coisas e tenta trazer, tenta levar para dentro do meio do povo evangélico. Porque se nós formos observar a palavra de Deus, a palavra está dizendo que nenhum dos apóstolos, porque o que continuou valendo foi depois que o Senhor Jesus Cristo disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o amigo, o Consolador, o Espírito Santo. E após a descida do Espírito Santo, se fosse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seríamos, viriam observar, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, eles batizando nesse nome. Mas, no entanto, eles batizam em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ver que Filipe, quando ele prega a palavra de Deus para aquele eunuco, que quando ele sente desejo no seu coração de segui-lo a Jesus, então Filipe disse: seja batizado em nome de Jesus, querido. Ele foi batizado na mesma hora e foi em nome de Jesus e recebeu o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz que naquele momento, após Filipe fazer essa obra maravilhosa, ele foi teletransportado no Espírito de Deus, no poder de Deus. Então, vamos refletir um pouco sobre o que nós estamos fazendo. Se o que nós estamos fazendo na obra de Deus está agradando a Deus. Gente, é tantas pessoas que vai para a igreja e quando volta na rua e grita por outros irmãos: oh, Pai do Senhor, meu querido, como foi o culto? Rapaz, foi reteté puro, reteté está repreendido, irmão. Reteté é coisa do capeta, está repreendido em nome de Jesus. Esse negócio de reteté foi criado pelo o povo macumbeiro lá da África, porque quando eles faziam os negócios deles lá, os trabalhos deles lá, que a pessoa recebia aquele espírito maligno, ficava dançando ali no salão, eles diziam que a pessoa estava no reteté. Não existe reteté de Jeová. Se você procurar na Bíblia, não tem reteté de Jeová. Não existe. Então, uma palavra pagã, uma palavra que é abominável
diante de Deus. Alguns sinais que muitas vezes o mundo faz e às vezes o cristão adota são abomináveis diante dos olhos de Deus, porque são sinais que são elaborados pelo mundo ocultismo para se comunicarem de forma, como é que diz, que eles estão lá invocando o Deus deles lá. O nosso Deus é invocado com o joelho no chão. Nosso Deus é invocado quando nós dobramos nossos joelhos e oramos e clamamos a Ele com fé e pedindo em nome de Jesus Cristo, queridos, usando a autoridade maior, a qual o próprio Jesus Cristo, todo o poder, foi-me dado nos céus e na terra. E é nesse poder que nós temos que chamar a Ele. Queridos, eu queria prolongar um pouco mais para falar mais a respeito desse assunto, mas o vídeo vai ficar muito longo. Mas até aqui eu pude explicar um pouco sobre esse assunto. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a todos nós, e que nós venhamos ser abençoados no amor de Cristo, em nome de Jesus Cristo, queridos. Viva e adore o nome santo do Senhor Jesus Cristo e seja cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu falo assim, seja cheio do Espírito Santo de Deus, estou dizendo, seja cheio de Jesus, seja cheio de Deus. Que Deus abençoe.